tempo é o Vitor, meu filho do meio. O Tatá só anda pelado mesmo, igual índio. Ele tira a fralda, sai. A Júlia também nem liga. Eu também não ligo. E o Vitor é o contrário. Ele nem troca de roupa na frente da gente. Aí eu falo, Vitor, deixa a mamãe ver se tem cabelinho. Ele fala assim, eu vou te matar, mãe. Menino é tímido, né? Eu falo assim, deixa a mamãe ver, Vitor, o que que tem? Mãe, sai agora do banheiro. Ô, mãe, não me faça ser grosso. Eu falo, não, você já está sendo grosso. Não, eu faço só porque ele morre de vergonha, só por isso, só para irritar ele. Eu falo, Vitor, você vai deixar as meninas verem e não vai deixar sua mãe. Isso não é possível. Pessoal, flexão de grau, mesma coisa, você vai dividir, só que agora você vai dividir em 3. Tem a flexão de grau do substantivo, do adjetivo e do advérbio. Só que é assim, ó. A do substantivo é de um tipo, a do adjetivo é exatamente igual a do o quê? Advérbio. De modo que eu não preciso te dar 2 vezes. Se eu te der do adjetivo, eu estou te dando a do advérbio. Beleza? Bom. O que é a flexão de grau do substantivo? Então, a gente vai ver isso aqui, ó. Grau do substantivo. Quando você pensar em grau do substantivo, você está pensando em aumentativo e o quê? Diminutivo. Não é isso? E ainda você tem aumentativo absoluto, não tem, gente? E forma o quê? Analítica, forma sintética, não tem umas coisas assim? Ou não tem? Tem. E às vezes cai, né? O problema é esse. Então, aqui, ó, aumentativo, diminutivo. Aí, dentro do aumentativo, você tem analítico, que usa 2 palavras, e sintético, que usa uma palavra só. Diminutivo, analítico, e diminutivo sintético. Tudo que a gente falar que é analítico quer dizer que usa mais de uma o quê? Palavra. Então, aqui quer dizer que você vai ter o substantivo mais um adjetivo, tá? E aqui você vai ter um substantivo mais um afixo. Todo mundo lembra o que era afixo? Prefixo e o quê? Sufixo. Analítico, substantivo mais adjetivo. Sintético, você vai ter substantivo mais o quê? Afixo. Afixo é prefixo e sufixo. Então, olha aqui, ó. Analítico, você fala casa grande. Casa o quê? Enorme. E sintético, você faz casão. E você faz, por exemplo, casarão. Que o sentido é exatamente o mesmo ou é um pouquinho diferente? É um pouquinho diferente. Quem quer um casarão não necessariamente quer um casão. Concorda comigo? Casão, o que você imagina? Uma coisa mais luxuosa. Grande, mas luxuoso. Casarão pode ser só grande, não pode? Dá uma ideia de antigo, não dá? Então, isso aqui é o que a gente vai ver que chama aspecto semântico da flexão de grau. O diminutivo analítico, eu falo assim, ó, casa mínima, casa pequena, por exemplo. Faço casinha, faço casebre, não é isso? Posso fazer o quê? Casita? Não posso? Posso. O sentido também não é a mesma. Casinha parece uma casa pequena, não parece? Parece até casa de boneca, não parece? Casebre parece uma casa o quê? Pobre. E casita parece uma casa muito o quê? Pequena em um valor pejorativo, não é? Não é, gente? Uma casita de nada. Não dá uma ideia assim? Tipo mosca, mosquito. O ito aí é um diminutivo, de verdade. Bom, então isso daqui é a flexão de grau de substantivo. Ela é super simples, não é?
Ela é analítica quando ela usa o quê? Duas palavras. E ela é sintética quando ela usa afixo. Não é isso que acontece? Sim? Então, você precisa só de observações aqui. Mas, menino, cada um tem o seu jeito. Meu do meio é todo sério. É o Vitor. Ele é um lorde, é isso mesmo. A mulher casar com ele, tirou a sorte grande. Ou nasceu mesmo, ninguém precisou ensinar. Fala baixo. Uma vez a professora dele gritou com ele levantou a mão e falou assim, aqui, só queria saber. É lógico que a professora deve ter tomado ódio dele nesse dia, né? Levantou a mão. Só queria saber uma coisa, por que você está gritando comigo se eu só estou expondo a minha opinião? Ele chegou lá em casa revoltado. Ele falou, mãe, eu não gritei, eu não alterei o tom de voz e ela gritou comigo, como se eu fosse louco. Falei, pois é, filho, vai acostumando, as pessoas são loucas. Não adianta. Mateus é o namorado da Ju. Aí não tem jeito, ficar andando pelado na frente do Mateus. Agora lá em casa tá mais polido, tá todo mundo mais educadinho. E é uma brigaiada. Eu acordo de manhã e falo, Júlia, cadê minha roupa? Cadê minha blusa? Aí fica nós duas gritando, uma com a outra lá. Eu não peguei, eu vou lá no quarto dela, jogo tudo em cima da cama assim. Acho a blusa, claro, amassada. Aí eu começo a xingar cedo. Fala aqui a blusa, ó, agora você vai lá e passa esse trem. Ela fala, não fui eu que pus aí. Não. Nadou. É. Copiaram até aqui? Beleza? Dá para pegar isso aqui? Bom, aí você vai colocar só observações para mim, tá? Primeira observação que você vai colocar é o seguinte. Existem variações de sentido a partir do quê? Grau da palavra. Então, você vai falar o seguinte. Dependendo do que você faz, você tem variações de o quê? Sentido. Um casão é diferente de um o quê? Casarão. Um carrão é a mesma coisa de um carro grande? É, gente? Vamos pensar. Belina é carro grande, caravana também. Mas isso aí é a mesma coisa de carrão? Não, né? E você pode atribuir a palavra carrão, inclusive o quê? Um carro pequeno, esportivo, não pode? Tipo, eu não sei não tenho a menor noção de nome de carro, mas um Veloster, por exemplo, tem um outro também que é pequenininho, que só tem duas portas, que é um Volvo pequenininho, né? Tem um monte. Não faço a menor ideia. Camaro amarelo deve ser pequeno. É o mais próximo que eu li. É grande? Então, Camaro amarelo é um carrão e ainda é um carro o quê? Grande. Mas uma coisa não é necessariamente o quê? A outra. Então, existe uma variação de sentido natural dentro dos afixos, beleza? E dentro da variação de grau. Porque aqui, ó, por exemplo, a variação ocorreu entre a variação analítica e a variação sintética. A analítica significa uma e a sintética outra, não é isso? Colocar essa observação? Existem variações de sentido a partir da construção da flexão de grau. Ou seja, nem sempre uma coisa vai equivaler à outra. O fato de você falar carro grande não quer dizer que é a mesma coisa de o quê? Carrão. Beleza? Todo mundo conseguiu anotar? Bom, aí na 2 você vai falar o seguinte, que o diminutivo, quando é usado em advérbios e adjetivos, porque às vezes você usa diminutivo em advérbio e adjetivo. Esse exercício, por exemplo,
é facinho. Quando você falou que ele é facinho, você quis dizer que ele é o quê? Facílimo. Ele é muito o quê? Fácil. Quando você fala assim, ó, já até dei esse exemplo para vocês. Ela acordou cedinho. Vocês lembram que eu dei um cedinho para vocês? Ela acordou cedinho, quer dizer que ela acordou o quê? Muito cedo. Então, quando a gente usa diminutivo com advérbio ou adjetivo, o que a gente está fazendo é tendo um valor superlativo, que é um valor de intensidade, né? Então, isto é facílimo, isto é facinho. Só pensando mais uma coisa. Quando eu falei ele acordou cedinho, isso aqui é uma estrutura coloquial, porque diminutivo só se coloca em substantivo. Tá? Então, a construção coloquial. Então, o diminutivo no advérbio e no adjetivo. Beleza? Então, o diminutivo no advérbio e no adjetivo tem valor o quê? Superlativo. Anotou? Tem valor de o quê? Intensidade e é uma forma coloquial. O diminutivo empregado em advérbios ou adjetivos tem valor superlativo. Beleza? Tem valor de intensidade e é coloquial. Ok? Sim? Então, ele ainda é coloquial. Até aí dá para pensar? Ok? Bom, aí eu estou aqui na terceira observação, que é o seguinte. Pensa comigo, se você falar assim, ó, que você tem um caminho grande pela frente, quer dizer que você tem um caminhão? Ela usa camisa tamanho P, quer dizer que ela usa camisinha? Não. Ela tem uma tampa de garrafa, quer dizer que ela tem uma tampinha? O sentido é exatamente o mesmo de tampinha? É ou não? Não. Então, olha o que acontece. Algumas palavras perderam a acepção de grau. Cavalete, flautim, violão. Você pega viola, fez o quê? Violão. Porta fez o quê? Portão. O que mais? Carta fez o quê? Cartão. O que acontece? Com o uso, essas palavras perderam a acepção o quê? De grau, cavalete. Tampinha, camisinha, elas perderam a acepção de grau, beleza? No uso geral. Acepção assim, ó, perderam a acepção de grau. Então, com o uso, essas palavras perderam a acepção de grau. Flávia, como é que vem na prova? Vem o enunciado assim, ó, sinal alternativo em que o sufixo não indica grau. Na palavra cartão, ele está indicando grau? Tá ou não? Não. Cartão é uma carta grande? Normalmente é até um trem pequeno, não é? Apesar que está na moda aquele cartão grande. Flautinho. Era de flauta, diminutivo, né? Dá para pensar nisso aqui? Pelo menos um pouquinho? Sim, sobreviveram? Tá. Então agora você está no 4.
Não, 4 não, desculpa. Acabou isso aqui, observações. Agora nós vamos pôr um outro título. Grau do adjetivo. O grau do adjetivo, ele se esquematiza totalmente diferente. A gente tem o que a gente chama de grau que comparativo e o grau que, gente, superlativo. Grau comparativo, o que ele faz? Compara seres ou qualidades de quê? De um mesmo ser. Grau superlativo, o que ele faz? Intensifica as qualidades de um ser. Pode ser coisa ruim, tá? Dentro do grau comparativo, quais as possibilidades que eu tenho? Comparativo pode ser de o quê? Inferioridade. De que, gente? De igualdade. E de que mais? Superioridade. Sendo que a gente vai fazer um asterisco aqui, porque o de superioridade pode ter forma sintética. De inferioridade tem que ter menos, mais um adjetivo. O do é facultativo e o quê? Aqui tem que ter tanto quanto, tal qual. Aqui tem que ter mais, com o mesmo asterisco que está aqui, mais um adjetivo, mais o do, que é facultativo, e o quê? Chegou no grau superlativo, ele pode ser superlativo absoluto, que se divide em sintético e o quê? Analítico. E pode ser relativo, que se divide em de inferioridade e de o quê? Superioridade. O sintético vai ter adjetivo mais afixos. Geralmente isso, ó, íssimo, ílimo e érrimo. O analítico vai ter adjetivo mais advérbio. O de inferioridade vai ter o ou a menos. O de superioridade, o ou a mais. Flávia, não entendi nada. Calma, Su, nem expliquei. Então, por enquanto, você sabe que o grau comparativo compara. E o grau superlativo, o que ele faz? Intensifica. Beleza? Não é isso que você está sabendo? Aí você copiou bonitinho aqui, vai colocar aqui para mim assim, ó. 1, 2. Só pôr número até o 7 para você poder exemplificar e não ficar mais bagunçado que já está. Que nada impede que você, aluno dedicado, passe depois todo esse esquema o quê? A limpo, né? Ílimo e érrimo. Íssimo, ílimo e érrimo. Tipo, dulcíssimo, facílimo e macérrimo. Macérrimo é o sonho de toda mulher, gente.
A gente pede para Deus para ficar magérrimo, ele não entende. Fala assim, não reconheci a palavra no vernáculo. Por isso que as mulheres brasileiras estão tudo gordinhas. Anotou tudo direitinho? Não? Então, você vai anotar isso aqui para eu colocar os exemplos. Deixa eu pegar meu livro lá, já que vocês estão... Será que eu levei o livro? O exercício na ficha eu acho que ajuda demais, que é uma forma que você tem de depois ir visualizando, né? Acaba decorando. E, gente, só de você fazer a ficha, você já mostra uma boa vontade. Porque a pessoa, quando ela começa a fazer ficha, ela começa a ficar organizada. É ou não é? Você começa a querer que esteticamente sua ficha fique o quê? Bonitinha. Você começa avacalhado, depois você vai melhorando. A questão aí é a persistência, é o hábito. Você vai falando assim, ó, fazer uma vez, duas, três. Ah, não tenho paciência, meu filho, eu não tenho paciência para um monte de coisa, mesmo assim faço. Concorda comigo? Não, gente, não adianta. A gente não faz só o que a gente quer na vida, não. A gente não é criança. Concorda? Nem criança para fazer só o que quer. E ainda mais na nossa situação, vamos dizer assim, de que temos um objetivo em mente, não dá para fazer só o que quer, de jeito nenhum. Ou vocês acham que eu acordo e falo assim, quero ir lá trabalhar?
Né? Ah, não, não, de jeito nenhum. Eu queria estar lá em Porto Seguro ainda. Vou em Arraial da Ajuda, vou ficar lá 2 anos. Dá não? Dá não, ué. Concorda comigo? Não dá não. Ué. Por mais que a gente queira, não dá. Verdade assim, gente, para você viver uma vida assim, você tem que ser totalmente desconectada de tudo. Não é nem só de dinheiro, não. Você tem que lembrar, porque vê, uma coisa que eu estava vendo lá, eu estava conversando com uma pessoa que mora em Arraial da Ajuda, né? Falou assim, eu larguei minha vida no Rio de Janeiro, a pessoa trabalhava na Oi, no Rio de Janeiro, ganhava bem e tal. Foi morar lá, montou uma pousada. Eu falei, e seus meninos estudam onde? Pois é, menina. Aí um estuda aqui, o outro estuda em Porto Seguro. Eu falei, não, mas a escola é boa? Não. Aí, os meninos vão fazer o quê depois? E se os meninos não tiverem a mesma opção do pai? Vocês têm essa noção? Aqui, tá, eu posso até ter a opção de querer morar em Arraial da Ajuda, ficar lá bonitona tomando sol. Só que meus filhos têm direito de estudar. E de preferência na capital. E de preferência em escola o quê? Boa. Porque o mercado está competitivo demais. Então, se você puder pagar, às vezes uma mãe e um pai desse, eles abriram mão do dinheiro. Mas eles esqueceram que ao abrir mão do dinheiro, eles abriram mão de um monte de coisa que não era para eles. Você pode até abrir, na minha opinião, quando você não tem o quê? Filho, abre para você. Ou se não, faz depois dos 55. Eu já pus na minha mente. Se eu tiver que fazer alguma coisa assim, é depois dos 55. Meus meninos já estudaram. Porque é verdade ou é mentira, gente? Mas o menino acostuma, só que depois, vamos dizer assim, o mundo vai cobrar dele isso. Vai ou não vai? Ele pode ser super feliz lá, mas e se ele quiser ser médico? Como é que vai ser? Vai dar conta. Vai não, só. Vai não. Não, estou sendo realista, não vai. Vai concorrer com você aqui no concurso público para magistratura. Vai? Como? Vocês têm essa noção? Se aqui na escola particular vocês já sofrem, já não tem essa igualdade toda, não é? Não. Copiaram um pedacinho aqui. Gente, mas isso é minha opinião, tá? Você pode ter uma opinião divergente, sacrificar seus filhos, isso é problema seu, não tem nada a ver. Porque tem gente que pensa diferente, concorda? Eu já vi colegas meus falarem assim, filho para mim não manda nada, não, faço o que eu quero. Cada um é cada um. Do dia que eu pus a Júlia no mundo até o último que eu pus, que é o Tatá, eu vivo em função dos meus filhos. Não tem isso, não. Assim, não deixo de fazer nada que é de cunho pessoal, mas assim, eu prezo para que eles morem num bairro seguro, entendeu? Tenho uma condição de vida razoável. Trabalho mais do que eu trabalharia se eu fosse sozinha, obviamente. Eu preocupo em dar para eles uma estrutura, preocupo em pagar o plano de saúde deles, porque se acontecer alguma coisa, uma fatalidade ou emergência, tem. Aquelas coisas assim, que às vezes tem gente que não preocupa. Tem gente que viaja e não tem plano de saúde. Vocês têm essa noção? A pessoa viaja para passeio e fala assim, aí é opção. E eu não descredibilizo ninguém. Cada um tem que viver do jeito que achar que o quê? Deve. Só que meus filhos, eu morro de medo. Deixa lá meus ovinhos de indês. Né? Se acontecer alguma coisa, não sei nem como. Eu fico vendo aquela Cissa Guimarães que o filho dela morreu. A mulher é um poço de fortaleza. E eu fico olhando e eu falo assim, o que é isso? Como que sobrevive? Porque eu não sei, né? Você fala assim, ela é um poço de fortaleza. É muito espiritualizada, porque é muito difícil. Você perder um pai, uma mãe é uma coisa. Você perder um filho e continuar normal é outra. Eu ia ficar, no mínimo, paranoica. Com medo de perder os outros dois. Ia ficar colocando os meninos para trabalhar comigo aqui, sentadinho. Né? Vai trabalhar mamãe. Andar de skate? Jamais. Eu já não deixo mais. Meus meninos, skate não, moto não, deixa eu ver, quais as que eu já faço uma lista dos não. Jogar bola, acho perigosíssimo, vai que cai, bate a cabeça. Querendo ou não, vocês já ouviram falar que tem gente que morre jogando bola? Vai, bate a cabeça na trave. Não deixo, uai. Não deixo nada. Pessoal, você vai colocar exemplos, tá? Teletubbies os exemplos daqui. E depois eu vou te mostrar como é que cai. Essa matéria bobinha desse jeito aqui, grau de adjetivo, isso aqui tem 2 questões no CESP e na ESAF que, caem direto. Que é sobre esse do aqui, Aí a gente vai até anotar que são 2 bancas que cobram mesmo, tá? Então, seu número 1, você vai colocar assim, Ele era menos educado. Ele era menos educado. Aí você vai colocar o do sim entre parênteses, igual a gente colocou aqui.
do que o irmão. Ele era menos educado do que o irmão. Beleza? Então, quando você faz, ele era menos educado do que o irmão, esse do que está aqui é facultativo. Puxa uma setinha e coloca facultativo. Você reconheceu os elementos? Menos está aqui, não está? E o adjetivo está aqui, não está? Agora eu vou te falar uma coisa, e mesmo eu te falando, você vai errar daqui a pouquinho, tá? O que eu vou te falar é o seguinte, para ser comparativo de inferioridade, tem que estar escrito o quê? Menos. Então, você vai escrever aí embaixo, para ser comparativo de inferioridade, vírgula. Então, para ser comparativo de inferioridade, vírgula, tem que estar escrito menos. Olha o que acontece com tal qual. O tal concorda com o antecedente, o qual concorda com o quê? O consequente. É cada um com o referente deles, tá? Então, o que eu estou te falando com essas setinhas? Que o tal concorda com quem? Com o antecedente. E o qual concorda com quem? Com o consequente. Só para eu te dar o exemplo, você não achar esquisito, tá? Então, as meninas eram educadas. Então, as meninas eram educadas. Tais, porque o tais está concordando com quem? As meninas. Então, as meninas eram educadas, tais, qual. Então, as meninas eram educadas, tais, qual a mãe. E o qual está concordando com quem? Com a mãe. Tá vendo? Eu poderia fazer, ó, as meninas eram tão educadas quanto a mãe. Também não poderia? Não poderia, gente? Então, ainda no 2, você pode fazer assim, ó, as meninas eram tão educadas quanto a mãe. É um comparativo de igualdade. Tão educadas quanto a mãe. Beleza? Aí eu faço assim, ó. As meninas eram no 3. Todo mundo está no 3. As meninas eram mais educadas. Aí eu posso fazer assim, ó. As meninas eram mais educadas do que, põe esse do entre parênteses, indicando que é facultativo, mais educadas do que a mãe. Beleza? Olha o que acontece. Está vendo que esse mais aqui está com asterisco e a superioridade também? Beleza? O advérbio mais, ele pode aparecer implícito. Então, vamos supor, não nessa frase, mais educadas, não. Agora, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Elas eram mais grandes que a mãe. Você não vai fazer isso. Você vai falar, elas eram o quê? Maiores. Todo mundo consegue perceber que é o maiores que vai estar aí? Então, vamos colocar esse exemplo. Elas eram maiores que a mãe. Elas eram maiores que a mãe, dentro do 3. Então, ainda no 3, elas eram maiores que a mãe. Beleza? Quando você falou que elas eram maiores que a mãe, você grifou maiores, escreveu que é uma forma sintética de superioridade. Você viu que o mais está implícito? Viu, gente? Maiores é a mesma coisa de mais o que? Grandes. Então, é uma forma sintética de superioridade.
Beleza? Sim? Ok? Aí está no 4. Então, todo mundo viu que na superioridade existem formas o quê? Sintéticas, que o mais... O que é uma forma sintética? Quando o mais aparece o quê? Subentendido. Beleza? Sim? Então, o que é forma sintética de superioridade? Quando o mais está implícito. Aqui, ó, grau superlativo absoluto. Flávia, qual que é a diferença do absoluto para o relativo? O relativo pressupõe alguma base de o quê? Comparação, como se fosse um lugar, um tempo. Então, eu posso colocar assim, ó, lugar, tempo, o que mais? Grupo, não pode ser um grupo? Não pode, gente? E o absoluto independe de qualquer base de comparação. Então, aqui, ó, se eu falo que ela é belíssima, você concorda comigo que independe da beleza da Gisele Bündchen? Não independe? Agora, das mulheres que eu conheço, ela é a mais bela. Vai ver que você não conhece a Gisele Bündchen. Não é isso? A mais bela das que você conhece. Então, está restrito ali a um determinado grupo. Das moças que estão aqui, está definindo um tempo e um lugar. É aqui e é hoje. Não é isso? Ela é a mais bonita. Pode ser que amanhã ela seja mais feia. Depende de quem está lá. Entenderam por que ele é relativo? Bom, então, no 4, você tem o absoluto sintético, que é o que usa afixos. Então, meu sonho é ficar o quê? Macérrima. Então, macérrima, com C mesmo e não magérrima. Fala, eu não posso ficar magríssima, não? Pode, mas não é muito bom, não. Só que isso é o quê? Dificílimo. Não é? Então, aqui, ó, meu sonho é ficar macérrima. Mas isso é dificílimo. Beleza? Porque existem deliciosíssimos doces aqui embaixo. Então, você pode fazer uma frase completa já com os 3. Meu sonho é ficar macérrima, vírgula. Mas isso é dificílimo, porque existem deliciosíssimos, não é isso? Doces aqui embaixo. Beleza? Bom, e o absoluto analítico, que é o 5? O que a gente vai ter? Adjetivo mais o quê? Advérbio. Ela era muito magra. Só pus o advérbio na frente, né, gente? Aqui não é uma soma. A ordem das parcelas não altera o resultado. Então, ela é muito magra. O muito é um advérbio, está intensificando magra. Não é isso? Todo mundo consegue ver? Ela é muito magra. O que é o muito? É um advérbio modificando um o quê? Adjetivo. O muito é o advérbio. E o magra é o quê? O adjetivo. É o 5. Vou te dar um outro que não seja com muito, para você não ficar viciado em muito, tá? Ela é extremamente educada. Extremamente é intensidade, não é, gente? No sentido de ela é o quê? Muito educada. Só que a gente vê o mente, a gente já pensa que é de modo, não sei por que não. Mas ela é extremamente educada, quer dizer que ela é o quê? Muito educada. Não é isso? Então, você fez até o analítico aqui, ok? Agora você está no 6, que é o de inferioridade. É relativo de inferioridade. Então, eu falo assim, ó, das mulheres que eu conheço, vírgula, pode ser que você conheça uma mijaria, né? Das mulheres que eu conheço, vírgula, ela é a menos indicada para o cargo.
Então, das mulheres que eu conheço, vírgula, ela é a menos indicada pelo cargo. Todo mundo bem até aqui? A menos indicada? Tá. Então, das mulheres que eu conheço, vírgula, é a 7, ela é a mais indicada pelo cargo. Então, das mulheres que eu conheço, ela é a menos, e das mulheres que eu conheço, ela é o quê? A mais. Beleza? Bom, então até esse momento você acha que você entendeu, correto? Agora vamos ver se é rápido, você vê que você não entendeu. Então, das mulheres que eu conheço, ela é a menos indicada para o cargo e aqui embaixo ela é a mais indicada. Claro que eu te dei a matéria, mas eu soneguei 3 informações. Ao sonegar 3 informações, soneguei mesmo, tá? Vou te dar, lógico. Ao sonegar essas 3 informações, estou só te mostrando que você poderia ter lido uma gramática inteirinha. Qualquer gramática que você lesse ia ter isso aqui. Na hora que você fosse fazer a prova, iam ter as outras 3 informações. De sacanagem. Entendeu? É lógico que, por exemplo, no caso do livro, o livro é feito para concurso, então ele tem que trazer as outras 3 informações. Mas estou falando assim, uma gramática normal. Peguei uma gramática do Bechara. Ela vai ter só o que é mesmo. Ela não vai ter agora pensando com maldade igual a Fumarque, pensando uterinamente igual a Exaf. Não vai ter isso, porque o objetivo é outro, concorda comigo? É ensinar. E aí ela está muito completa, só que ela não tem maldade de banca. Então, vamos de maldade de banca, porque o seu objetivo está longe de ser aprender português. Seu objetivo é tomar posse. Você pode me chamar até de Frávia, que não tem problema, né? Verdadeiramente falando, isso não descredibiliza o seu aprendizado. Mas vamos pensando aqui para você, tá? Nós vamos colocar 5 frases. E sobre as 5 frases, nós vamos fazer 5 proposições. As proposições eu vou ditar. E nós vamos fazer verdadeiro ou o quê? Falso. Beleza? Não. Não precisa soltar a linha. Esses 4 são suficientes. Copiar as 4. Só copiar, aí agora nós vamos colocar as proposições, tá? E aí nós vamos colocar verdadeiro ou o quê? Falso. Aí eu vou te ditar as proposições, beleza? A primeira proposição é assim, ó.
em 1, vírgula. Em 1, vírgula. A expressão mais bem pode ser substituída por melhor de acordo com a norma culta. Em 1, a expressão mais bem pode ser substituída por o quê? Melhor de acordo com a norma culta. Beleza? Então, em 1, a expressão mais bem pode ser substituída por melhor de acordo com a norma culta. Ok? Em 2, a forma relativa de inferioridade em 2, a forma relativa de inferioridade. Beleza? Ponto. Ok? Em 2, ainda em 2, é possível substituir a expressão que por do que. Inserir esse do aqui, ó. Em 2, é possível inserir o do antes do que. De acordo com a norma, o que? Culta. Em 2, é possível substituir a expressão que por do que, de acordo com a norma culta. Beleza? Em 2, é possível o que, gente? Beleza? Então, em 2, é possível inserir o do antes do que, de acordo com a norma culta. Essa foi a nossa 3. Ok? Em 4, há erro gramatical. Só isso. De acordo com a norma, o quê? Culta. Então, em 4, há erro gramatical de acordo com a norma culta. Beleza? Ok? Aí você vai colocar 5. Em 3, a noção semântica. Então, em 3, a noção semântica projetada pelo adjetivo é de inferioridade. Então, em 3, a noção semântica projetada pelo adjetivo é de inferioridade. Vírgula. Mas o grau é de superioridade. Em 3, a noção semântica projetada pelo adjetivo é de inferioridade. Mas o grau é de o quê? Superioridade. Ok? 6. Em 2,
estabelece-se, vai ficar estabelece-se, beleza? Em 2, estabelece-se uma comparação de inferioridade. Então, em 2, estabelece-se uma comparação de inferioridade. E aí? Então, em 2, estabelece uma comparação de inferioridade. Em 3, a noção semântica do adjetivo é de inferioridade. Mas o comparativo é de o quê? Não falei comparativo, não. Mas o grau é de superioridade. Não foi isso? Então, vamos lá fazer. Ela estava mais bem preparada para a prova. Posso trocar o mais bem por melhor? De acordo com a norma culta, isso pode? Pode não. Existe uma regra falando o seguinte: toda vez que tem verbo no o quê? Particípio, o certo é usar mais bem e nunca melhor. Tá vendo? Essa é uma que eu ocultei. Tá? Então, é uma regra mesmo. Já caiu no SESP várias vezes. É por causa do particípio. Então, o exercício está melhor feito ou mais bem feito? Mais bem feito. Ele foi melhor colocado que você ou mais bem colocado? Mais bem, você já sabe por quê, né? Por causa do mais bem. Então, foi essa questão que ele acertou. E isso cai em todas as bancas. E, às vezes, cai naquelas frases de norma culta. E você não acha o erro. Entendeu? Não vai cair numa questão de ache o grau. Vai cair numa questão de assinale a alternativa em que a frase está certa ou errada. É difícil de ver pra caramba, tá? Então, nesse caso aqui, ó, se tiver particípio, não pode usar o quê? Melhor. Só se usa o quê? Mais bem. Particípio é aquelas formas terminadas em ado ou ido. Então, com particípio, não se usa mais bem, só se usa o quê, gente? Melhor. Desculpem, vou beber uma outra água aqui, que essa estava com problema, é o contrário. Com particípio só se usa o quê? Mais bem, não se usa melhor. A água estava virada. Então, com particípio só se usa mais bem, nunca se usa o quê? Melhor. Qualquer um. Você pode ter particípio aqui, ó. Tô, go, zo. Então, exercício mais bem o que? Feito. Normal. Qualquer particípio, tá? Então, com particípio, o que não pode usar? Melhor. Tem que usar sempre o quê? Mais bem. Deu para entender mesmo? Mesmo eu falando trocado uma vez? Tá. Bom, aí então essa era falsa ou verdadeira? Falsa. Então, errada. Em 2, a forma relativa de inferioridade. Primeira coisa, é relativa? Não, é comparativa. Olha como é que eu vejo. Menor e o quê? Para ser relativa tem que ser o ou a menos o ou a o quê? Mais. Essa daqui é uma forma relativa. Não é, gente? É um grau superlativo relativo. Não é um grau superlativo relativo esse daqui? Então, isso aqui já está errado, ó, forma relativa. E é de... Não, mesmo a 2. Ó, a 2 não tem nem o mais, nem o menos. Ela tem menor, que é um adjetivo, mais o quê? Se ela tem menor mais adjetivo, ela é comparativa. Não é comparativa? Agora eu quero saber o seguinte, tá, ela não é relativa, ela é comparativa. Ela é uma comparativa de inferioridade? Não. Por que que não? Porque para ser inferioridade tem que estar escrito o quê? Menos.
Isso aqui, quando você fala menor, você está falando é que ele é mais o quê? Pequeno. Então, é comparativa de superioridade. O que já te fala que essa daqui também está errado. Ó. Estabelece comparativo de inferioridade, e isso aqui também está errado. É superioridade. Só que na hora que o menino lê o menor, fala se ele não tem vontade de colocar que é inferioridade. Não é? Só que você sabe que para ser inferioridade tem que estar escrito o quê? Menos. Não dá para confiar no sentido. Entenderam o que vocês estão fazendo? Tá. Em 2, eu posso substituir o que por do que de acordo com a norma culta. Isso é mais importante que outras coisas ou isso é mais importante do que outras coisas? Pode ou não? Sim? Pode, é facultativo. Então, tá certo ou está errado? Tá certo. Isso é mais importante que ou isso é mais importante do que outras coisas? Beleza? Sim? Em 4, há erro gramatical. Certo ou errado? A frase está certa. Logo, não há erro gramatical. Então, errado aqui. Ó. O rapaz era mais grande que bonito. Qual é a regra para eu usar mais grande? Comparação de 2 o quê? Adjetivos. Se eu fosse comparar um rapaz com outro, eu diria o rapaz o quê? Era maior que o outro. Olha então o que acontece. Na comparação de substantivos, a gente usa a forma sintética. É até bom que você lembre assim, ó. S de substantivo, S de o quê? Sintética. E na comparação de 2 o quê? Adjetivos, você usa a forma analítica. Que é essa daqui, ó, mais grande, 2 palavras. Então, você fala assim, ó, que esta sala é mais grande que confortável. Qualidades da sala, grande e confortável. E esta sala é maior que a outra. Não é isso que a gente faz? Então, essa sala é mais grande que confortável e a sala é o quê? Maior que a outra. Deu para pegar? Sim? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer, gente? Não tem erro. Então, em 4, há erro gramatical? Sim ou não? Não. Em 3, a noção semântica dada pelo adjetivo é de inferioridade. Qual que é o adjetivo? Burra. Quando você olha para esse adjetivo, ele denota superioridade ou inferioridade? Inferioridade. Só que a frase está no grau de o quê? Superioridade. É verdadeiro ou é falso? É verdadeiro. É grau superlativo relativo de superioridade. Todo mundo conseguiu entender? Verdadeiro. Se isso fosse uma questão de múltipla escolha, ó, que não ia dar porque ia ter 2 respostas, né? Tem que tirar uma. Mas só para vocês terem uma noção de como é que cai. É fácil ou não é fácil? Não é, gente, não é. Bom, as informações que eu ocultei de vocês, tá? Não, eu ocultei 3. A gente já fez. Porque quando a gente falou que o menor era superioridade, a gente veio aqui e eu cortei também. Não foi? Porque menor é a mesma coisa de o quê? Mais pequeno. Então, as informações que eu ocultei, que você teria que prestar atenção, tá? A primeira foi essa daqui, ó. Com particípio só pode usar o quê? Mais bem, nunca se usa melhor. A segunda foi essa daqui, ó. O que é essa? Na comparação de 2 adjetivos, a gente usa formas analíticas de superioridade. Então, na comparação de 2 adjetivos, a gente usa formas analíticas de superioridade. Ela é mais boa que educada. Tá certo, não tá? Ela é mais boa que bonita. Também tá certo. Beleza? Porque na comparação de 2 adjetivos, a gente usa forma o quê? Analítica de superioridade, porque só tem de superioridade. Beleza? Na comparação de 2 o quê?
Substantivos, o que a gente usa? Forma sintética de superioridade. Então, na comparação de dois substantivos, a gente usa forma sintética de superioridade. Em vez de você falar que ela é mais boa que a irmã, o que você vai falar? Ela é melhor que a irmã. Não é isso aqui? Sim. Usa-se forma o quê? Analítica, com adjetivo, e aqui forma sintética de superioridade. Ó, vou ditar de novo. Aqui, ó, eu estou editando, vocês têm que anotar o que eu estou te ditando. Então, a gente colocou assim, ó, na comparação de dois, o quê? Substantivos, vou na segunda. A primeira do adjetivo, todo mundo já anotou? Já? Então, aqui, ó, repetindo do adjetivo. Na comparação de dois adjetivos, usa-se forma analítica de superioridade. Beleza? Você pode até abrir parênteses e dar exemplo. O que é forma analítica de superioridade? Mais bom, mais grande, mais pequeno. Ok? Então, usa-se forma analítica de o quê? Superioridade. Beleza? Aí acabou essa. Agora vamos lá. Na comparação de dois, o quê? Substantivos, vírgula, usa-se forma sintética de superioridade. Então, na comparação de dois substantivos, vírgula, usa-se forma sintética de superioridade. O que é forma sintética de superioridade? Maior, menor, pior, melhor. Beleza? Bom, o que mais que você sabe? Que o do é facultativo nas comparações, não é isso? Então, aqui, ó, nas construções comparativas, pode anotar que isso aqui também é importante. Nas construções comparativas, vírgula. Isso cai direto, parece bobinho, mas cai muito. Nas construções comparativas, vírgula. A contração do será sempre facultativa. Então, nas construções comparativas, vírgula, a contração do será sempre o quê, gente? Facultativa. Isso é mais importante que outras coisas ou isso é mais importante do que outras coisas? Agora, última coisa para fechar, que é o que foi mais difícil, que foi essa 3 aqui que você tinha que pensar. Que estava falando que a noção semântica do adjetivo é de inferioridade, mas a frase está no grau de superioridade. O que acontece? A estrutura gramatical nem sempre coincide com o senso que comum. Se eu falar assim, ó, ela é menor que eu estou falando que ela me supera. Não estou falando que é superioridade, que ela é mais o que? Pequena. Só que na nossa cabeça, quando a gente fala ela é menor que eu, a noção do senso comum é de o quê? Inferioridade. Por quê? Porque a nossa cultura valoriza quem é alto. Então, eu estou ferrada. Não é basicamente isso que acontece? É questão cultural mesmo. Então, o que eu quero te falar? Eu quero dizer que a noção do senso comum nem sempre coincide com o grau. O grau é um aspecto gramatical. Você tem que olhar as palavras que compõem o grau. Se é mais ou se é menos. Beleza? Às vezes está escrito mais burra e você está pensando que ela é o quê? Inferior. Mas se está mais burra, o grau é de o quê? Superioridade. Ainda que pelo senso comum a ideia seja de inferioridade. Todo mundo entendeu? Então a noção do senso comum pode estar o quê? Distanciada do grau. São duas coisas diferentes. Tá? O aspecto gramatical é o grau e o senso comum pode cair na prova, não tem problema nenhum. Só que aí ele vai falar assim, ó, que para o senso comum é inferioridade, mas o grau, gramaticalmente, é o quê? Tal, superioridade, por exemplo. Agora deixa eu te mostrar as páginas do livro que você precisa ler. E você não está esquecendo de fazer suas fichinhas, não, né? Por exemplo, se fosse da aula de hoje,
Como, por exemplo, assim, ó, no substantivo, você teria que fazer 3 fichas. Uma é pouco, concorda comigo? Você teria que fazer uma para a regra do SAM, uma fichinha para o SAM, separada, uma para as exceções, que são 5, caberia tudo numa só, e uma para aqueles casos que eu dei lá do diminutivo, do L, do U. O adjetivo cabe tudo o quê? Numa ficha só, porque é pequenininho, não cabe? Grau, como é que você ia ter que fazer? Dividir. O mais importante era você ter uma ficha com essas 5 observações. Ela basicamente seria suficiente para o grau. Tá? Você teria que ter uma observação do substantivo e uma observação do o quê? Adjetivo. Beleza? Agora, gente, você tem que ler os exemplos do livro. Sabe por quê? Depois vai cair um exemplo que está aqui, você vai errar e eu vou morrer de vergonha para você. Caiu na prova da PM assim, ó. Diminutivo erudito de homem. É homúnculo. Só que se você nunca leu isso, como é que você vai marcar? Tinha no livro. Não leu porque não quis. Ah, mas você não deu na sala? Mas aí, pois é. Então vamos lá. Leitura. Leia. Não fique atrasado. Então, olha aqui, ó. Você está lá nas classes de palavras. Aí você vai começar para mim, só para você ver onde é que você está, mais ou menos, tá? Você vai começar lá na página 49. Foi isso que eu te dei hoje. Achou? Página 49? Está lá, flexão de número. Beleza? Aí tem alguns plurais especiais, tipo assim, mal faz males, real faz réis, moeda, pode fazer também o quê? Reais. Mas se cair lá na prova que o plural de real pode ser réis, você tem que saber que é verdadeiro isso. Cônsul faz cônsules, beleza? Sim? Aí você fez pires, os pires. Item faz o quê? Itens. Aí você viu lá embaixo, olha lá. Hífens e pólens. Achou? Você viu que tem 2 plurais? Pode ser hífens ou o quê? Hífenes. Pólens ou o quê? Pólenes. Dependendo da banca que você for fazer, cai essas coisas. Só que você não vai ficar dando lista de exemplo no quadro, porque você tem o livro para isso. Concorda comigo? É para você ler, ué. Bom, aí plural das palavras terminadas em ão. Aqui tem um volume de exemplos. Mas além desse volume, tem uma tabela que eu vou te dar, que no mínimo os da tabela você tem que saber. Além dos 3 que estão no quadro, tá? Bom, aí você tem plural de composto, que a gente viu no quadro. Organizei de uma maneira diferente, gente, mas é a mesma coisa que está aí. O que eu fiz? Eu transformei as primeiras regras que estão divididas em A, B, C e D. Vocês viram que estão aí A, B, C e D? Né? Substantivo mais substantivo, substantivo mais adjetivo, adjetivo mais substantivo e numeral mais substantivo. Aí o que está? Variam os 2, não é isso? Isso é a nossa regra do SAM, entendeu? Porque às vezes vem na gramática de um jeito e o que eu quero fazer no quadro é te dar de outra maneira para poder simplificar. O que eu fiz? Transformei 4 regras, o quê? Em uma, entendeu? Então, depois você tem, e com segurança, não dá errado, pode ficar tranquila. A regra é substantivos, adjetivos e numerais, o quê? Variam, beleza? Se tiver preposição, você sabe quem varia, só o elemento que anterior à preposição. Esse caso B, beleza? É o que está na observação, ó. Alguns autores admitem a flexão em ambos os elementos. Alguns podem entender todos. Eu nunca vi divergência em relação a isso. Todos os gramáticos colocam uma nota falando o seguinte, que se seguir a regra geral, pode variar o quê? Os 2, tá? E eu já vi em prova oscilar, então cai mesmo. O plural é preferencialmente no primeiro, mas pode ser dado em ambos, beleza? Aí você tem aqui, varia apenas o segundo elemento, verbo mais substantivo. Está dentro da regra do SAM. Não está dentro da regra do SAM? Está vendo como é que a regra do SAM ela te ajuda a economizar um pouco? Palavra invariável mais palavra o quê? Variável. Beleza? Se os elementos não tiverem hífen, aí varia só o último, fidalgos. Redução, tipo grão, bel, só varia o último. Verbo mais advérbio, vai acabar variando o quê? Ninguém. Você viu aí que é ninguém? Verbo mais substantivo plural, só varia o determinante.
Beleza? Bom, aí você leu lá, flexão de grau, que está aqui. Eu só separei, primeiro o tempo eu dei plural e depois eu dei grau. No capítulo está separado por substantivo e depois adjetivo. Então, flexão de grau, aí você leu lá, né? Ah, grau, parará. Aí o menino foi lendo. Na segunda coluna está lá assim, únculo. O que está escrito entre parênteses? Na segunda coluna, lá embaixo, erudito. Foi o que caiu na prova do PM. Aí vai falar assim, não tinha, e está lá nas outras edições, estava antes da sua prova, pode ficar tranquilo. O problema é que, às vezes, a gente não tem a paciência de ler com um pouco mais de calma, tá? Podia ter acertado. Diminutivo afetivo, pejorativo, que é o que a gente estava falando sobre a carga semântica, beleza? Então, te dei aqui algumas observações. Você vê que aqui não tem observação, eu te dei lá no quadro, tá melhor. Não tá, gente? Aquelas observações complementam isso aqui. Quando chegou de novo lá na página 53, segunda coluna, eu pulei 2 pedacinhos, estou na segunda coluna, flexão de o quê? Número do adjetivo, beleza? Aí depois você tem flexão de grau, que foi o que a gente deu, absoluto, sintético, analítico. E os quadros mais importantes desse capítulo, eles estão, já vou marcar para você ler junto com o que você está fazendo, para ficar uma coisa combinando com a outra, tá? Os melhores quadros estão lá na página 104. Você já pode fazer os exercícios para mim da 102 e da 103, tá? Então, marquei os exercícios da 102 e 103. Aí você tem 104, plural das palavras terminadas em ão, principalmente o quarto grupo, que são palavras com duplo plural, que às vezes cai bastante. Beleza? Flávia, 104. Exercício da página anterior, 102 e 103. Beleza? Então, 104. Esse negócio de adjetivos pátrios, isso precisa ficar lendo? Não, isso pode pular. Agora, pode pular é o seguinte, se cair, o problema foi seu. Ah, mas você falou que eu podia pular? Não, eu falei o seguinte, que a chance de cair é o quê? Pequena. Porque você concorda comigo que pode cair um soteropolitano e perguntar assim, é um adjetivo pátrio? Um Yankee, um candango, e você não saber nem o que é? Um Fluminense, então. Aí você olha e fala assim, Fluminense, time de futebol. É sim. E o Rio de Janeiro está te esperando com isso. Candanga quem nasce o quê? Em Brasília. Na página 106, há o quadrinho de grau lá, como é que ele ficou bonitinho. Tá lindo, tem exemplo, acho que ficou bem bonito. Na 106. Achou? Na 107, a página 107 é uma página para você comer. Porque ela tem as conjunções e você vai precisar delas. Não vai? Ad eterno. E ainda vai, até se tomar posse. E ainda logo acima você tem o quê? Esses graus comparativos e superlativos irregulares. Todos são de superioridade, não são, gente? Não é tudo de superioridade? Não é, gente? Está escrito aí, comparativo de superioridade. Aí tem lá assim, ó, as formas sintéticas são usadas na comparação de substantivo, as formas analíticas são usadas para comparar adjetivos, com o particípio não se usam as formas sintéticas melhor, pior, usam-se as formas analíticas mais bem e o quê? Mais mal. Nas relações de comparação pode-se usar que ou do que é o que a gente viu. Mas aí já estão as observações aí, beleza? Normalmente o que eu te der na sala vai ter no livro, que é o óbvio, concorda? Senão o livro já está muito incompleto. Né? Só estou te mostrando onde tem, porque aí uma coisa ajuda na outra. Na hora de você fazer as suas fichas, o certo é você ler o quê? Os dois, e isso, dá uma olhada. De repente, você consegue até reproduzir essa fichinha aqui, esse esquema, esse quadrinho na ficha. Só o próprio exercício de copiar, gente, ele já te ajuda. Não acha que é um exercício em vão, porque não é. É o que mais te ajuda. Beleza? Ajuda mais do que me ouvir 20 vezes. Porque se você visualizar o que você está escrevendo, você grava mais, sua memória visual é mais efetiva. Tanto que quando eu te pergunto assim, é com S ou é com Z? O que você tem que fazer? Você fala assim, peraí, deixa eu escrever. Né? Então, ou seja, sua memória visual é mais efetiva mesmo, tá? Então, belezinha.